Fala pessoal, hoje a gente vai falar finalmente sobre os Eternos. Só lembrando, antes de eu começar a falar aí sobre o paradeiro dos Eternos, o que eles andavam fazendo durante a Guerra Infinita, por que eles não atuaram ali contra o Thanos, é importante a gente lembrar que tudo que eu vou falar aqui é meramente teoria, dentre as teorias que estão aí na internet, dentre os registros dos fãs que deixaram pelos sites, nada é de fato comprovado, mas vamos lá que a história é interessante. Vale lembrar que os Eternos, eles são basicamente a linhagem direta dos Celestiais. Eles foram criados pelos Celestiais para cuidar dos respectivos planetas onde os Celestiais faziam ali modificações, desenvolvia projetos genéticos, que depois a gente vai falar um pouquinho quando eu fizer um vídeo sobre os Celestiais especificamente. Nesse processo de modificação da humanidade, de criação da humanidade, na verdade, eles acabaram criando os Eternos e, por um erro ali, uma falha no processo, os Deviantes, que são basicamente uma versão dos Eternos feia. Né? O Thanos, por coincidência ou não, é um herdeiro direto desses Deviantes. Surgiu muitas teorias na internet dizendo que o Thanos ele era um Deviante direto, o que não é verdade, eu vou já explicar a linhagem. Mas ele acabou herdando traços dos Deviantes, por isso que ele é um pouquinho feio, bichinho, tadinho. Então vamos lá. Durante os acontecimentos de Guerra Infinita, a gente viu ali que os nossos maravilhosos heróis sofreram bastante para atuar contra o Thanos, que era um Deviante. A primeira coisa que você pensa, se você for um fã de quadrinhos, é por que os Eternos que estavam presentes na Terra, que a gente vai ver agora o filme que vai ser lançado, não atuaram, já que o papel deles é lutar, entre outras coisas, contra os Deviantes. Segura que vai lá. Os Eternos, eles foram criados com o objetivo de guardar algo maior. Eu não vou dizer exatamente o que é, mas é algo que está meio que plantado nos planetas onde eles são desenvolvidos. No caso, aqui no planeta Terra. Isso, inclusive, vai aparecer no filme, pelo menos pretende, de acordo com os vazamentos e teorias, e aí vocês vão entender um pouquinho. E dentre as orientações que eles recebem dos Celestiais é não se envolverem com os acontecimentos da Terra. Então você imagina aí que se os Deviantes estão presentes na Terra desde o começo, né, eles já viram muitos fatos que ocorreram e basicamente ficaram ali paradinhos na deles e não se envolveram. Seja isso porque eles receberam orientações lá dos Celestiais para não se envolverem, ou seja porque, e a gente cai em outra teoria, que tem muito a ver com o filme agora, seja porque eles resolveram viver a vida deles escondidos, quietos e calados, sem mais se envolver na humanidade, né? Que é isso que a gente vai ver lá, os personagens dentro do filme dos Eternos, cada um tocando sua vida. A gente vê um que é um ator de Bollywood, outra que vive lá numa fazenda, então cada um tá tocando a sua vida, independente dos acontecimentos terrenos. Então a gente tem duas teorias possíveis. Os Celestiais disseram que eles não se envolvessem, e aí, para não contradizer a líder deles e o líder deles, eles acabaram não se envolvendo. Ou dois, eles estavam um pouco se lixando mesmo, porque estavam vivendo as suas vidas ali independentes e escondidinhos para não chamar tanta atenção para si. Essas são as duas teorias. Outra coisa... Ih, passou a moto. Outra coisa importante... Passou uma moto aqui, gente. Ai, que droga. Outra coisa importante para a gente levar em consideração a relação ali entre Thanos e os Eternos é que o Thanos, como eu falei no começo do vídeo, ele é uma linhagem, ele é meio que faz parte, ele é um primo distante dos Eternos, porque ele, assim como os Eternos, foi criado pelos Celestiais, mas acabou indo parar em Titã, que é uma lua de Saturno. Isso aconteceu porque lá atrás, os Eternos eles se dividiram, porque os dois filhos lá de Cronos, os dois filhos de Cronos não se decidiram quem ia ficar com a liderança na Terra. Então a gente teve um que foi para a lua de Saturno, que é justamente Titã, e foi a partir dessa figura, a Lars, né, que foi para lá, que nasceu Thanos. Vale lembrar que, já que Thanos ele veio da linhagem direta de Lars, que era um dos filhos dos líderes aqui dos Eternos, isso significa que Atenas, que tá aqui, que vai ser uma personagem interpretada pela Angelina Jolie, é parente
próximo ali do Thanos. Então isso nos leva a uma outra teoria. Será que agora, nesse filme, a gente vai ver uma luta, uma disputa entre os Eternos e os Deviantes, tendo como start ali o que aconteceu com Thanos? Né? Será que eles vão vir aqui tomar satisfação? Eles vão vir aqui no planeta Terra tomar satisfação? Já que o Thanos tinha uma linhagem muito próxima aos Eternos, já que ali o povo de Titã todo conhece o que aconteceu com os Celestiais e com os Eternos. Será que a gente vai ver isso? Eu não sei. Mas as teorias que a gente tem a respeito de onde estavam os Eternos são basicamente essas duas. A primeira, que eles receberam ordens diretas dos Celestiais, e isso é a ordem de verdade, tá, gente? A orientação deles é não intervir nos assuntos terrenos. Ou 2, eles simplesmente queriam tocar suas vidas, o que eu acho mais provável, já que pelos trailers que a gente andou vendo aí nos últimos dias, que foram soltados aí na internet, cada um vive a sua vida meio que escondido e independente, né? A gente tem cada um seguindo e mais do que isso, desconectados um dos outros. Então eu acho muito provável que depois de muito tempo na Terra, a gente, pelos trailers, a gente vai ver takes deles em diversas etapas ali da humanidade, de desenvolvimento da humanidade. Tem cenas até na antiga Babilônia, provavelmente. Então eu acho que nessa fase deles, essa fase mais atual, eles não queriam mais se envolver, estavam de saco cheio e ficou por isso mesmo. Então basicamente essas são as duas teorias principais que rolam aí na internet. E eu queria saber o que vocês acham disso. Escreve aí nos comentários, mas antes disso, dá o like, se inscreve e coloca aí nos comentários quais são as suas teorias e vamos fazer uma aposta para ver no filme agora em setembro qual finalmente vai ser a resposta para todas essas questões. Até lá!